Joe. Começando mais um VIPcast, hoje network de ponta a ponta para você, então você já pare o que você está fazendo, aliás, não pare não, já compartilhe, já gere network, porque esse programa está sensacional, porque você pensa que fazer network é apenas ter uma lista ou ter vários contatos no seu WhatsApp e você não entrar em contato com ninguém? Mentira, eu vou falar isso para você, porque hoje nós trazemos... Opa, errei feio. Nossa, nunca erramos, hein? Vai ter que começar de zero. É muita gravação, filho, do dia. É bom que deixa o convidado tranquilo agora, né? Fez propósito, né? Vou mostrar pra ele que a gente erra, né? Só vai recomeçar porque tá no começo. Porque ela na frente, manda pau. Ai, caramba, vamos lá de novo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o VIPcast. Olha, networking é coisa especial. Você pensa que esses contatinhos do WhatsApp são networking para você? Não, você vai aprender a fazer networking a partir de agora e, aliás, você já pode compartilhar fazendo networking com a sua rede. Aliás, eu faria diferente, pegaria esse vídeo, colocaria nos seus grupos de WhatsApp e geraria um maior engajamento para nós, não é verdade, Priscila? Olá, VIPcasters! Estamos aqui em mais um episódio inédito, exclusivo, para você que é VIP. Tudo para quem precisa ser VIP. Priscila Queiroz, Sidney Botelho e sim, aqui do meu lado direito, está ele, Alexandre Damiani, que é o cara do networking, é isso mesmo? Seja muito bem-vindo. É isso mesmo, posso falar com orgulho porque eu aprendi já há algum tempo o que é o verdadeiro network. O Sidney começou super bem. A gente acha que a rede nossa faz parte do quantos likes você recebe, de quantas pessoas você tem no seu LinkedIn, no seu Instagram. Sabe aqueles famosos 5 mil amigos do Facebook? Então, na verdade, com quantos você se relaciona. Então, networking é conexão. Essa é a palavra-chave. E aprendendo isso muito cedo, tem grandes histórias aqui para a gente contar, porque uma pessoa muda a sua vida de uma forma que você nem pode imaginar. Só lá na frente que você vai tentar resgatar e vai falar, mas como é que eu vim parar aqui? E aí você começa a resgatar, você vai falar, puxa, foi por causa dessa conexão. Então, para mim é muito importante o networking, porque cada pessoa que eu olho, sentar aqui, me abre oportunidades. Né? A Priscila eu já conheci, o Sidney ainda não. Uma nova conexão, que pode gerar tantas coisas. E quando a gente fala gerar coisas, a gente também tem que separar. Networking não é só uma rede para fazer negócio, para fazer dinheiro. Networking é uma rede para fazer amigos, negócios, aprender, ensinar, servir, ser servido. Né? O ser humano adora servir, mas tem dificuldade de ser servido. Então, networking é uma via de mão dupla muito bacana, muito bacana. É a questão do cuidado, o network ele tem que ser cuidado, mas você precisa ser cuidado também. Eu e Pri, nós viemos de um networking totalmente diferenciado, uma conexão da Ju Cafés, que é a nossa patrocinadora, uma pessoa maravilhosa, e ao mesmo tempo uma outra pessoa estava conectada. Então, se a gente for fazer aquela teia de aranha, a gente chega em qualquer lugar no mundo e você está aqui na nossa frente. Mas qual é o primeiro passo para fazer networking? Bom, as pessoas sempre me perguntam isso, até porque a gente fez grandes eventos. Vou te contar uma história depois dos Estados Unidos, me cobrem aí, porque é o maior case que eu tenho de networking, de uma pessoa que leva para cá, e de repente você está num palco fazendo algo que você olha para trás e fala, como? Não existe uma regra, mas eu falo que a primeira regra do network é se importar com o outro. Porque eu vejo as pessoas falando, eu vou num evento para fazer networking. Aí a pessoa volta, eu falo, como é que foi o networking? Eu peguei 50 cartões e amanhã eu vou ligar para eles para vender. Bom, isso não é networking, isso é venda. E as pessoas confundiram networking com uma estratégia de venda. Networking não é uma estratégia de venda. Eu falo que networking é um estilo de vida, que não vai servir só para venda, vai servir para uma série de coisas. Eu tenho pessoas que eu conheci há 10 anos atrás que nunca me geraram absolutamente nada. Só que quando eu volto para aquele lugar, eu estou perto, né? Eu ligo e falo, vamos almoçar junto? Porque eu tenho prazer de estar com aquela pessoa, porque de alguma forma eu tenho uma energia que bate com a minha energia. E a gente nunca vai fazer negócio. E talvez nem vire amigo, sabe aquele amigo de convidar para ir para casa? Mas assim, network a gente tem que começar a prestar atenção, que às vezes a gente fala que network é um relacionamento que eu vejo você toda semana. Não é verdade. Eu morei 7 anos fora.
E quando eu voltei para cá, teve gente que há 7 anos eu não falava. Não porque eu não queria, mas o mundo é muito louco hoje. Você não consegue manter conexão com todo mundo. E a hora que eu voltei, liguei para a pessoa e falei, olha, acabei de chegar no Brasil, quero tomar café com você. A pessoa ficou na mesma euforia que eu. Então, o pessoal acha que networking ou relacionamento é estar conectado todos os dias. Não é isso. É criar a conexão quando você tiver a oportunidade de estar com aquela pessoa e aquela conexão vai servir para o resto da vida. Você só não sabe dizer quando, para quê e como, mas ela vai acontecer. Então, é valorizar o outro, é respeitar o outro e entender o outro. Então, quando você entra numa relação, você não está preocupado com você, está preocupado com o outro, o networking funciona. Aliás, adorei o que você falou, né, sobre estilo de vida, sobre essa questão de networking, então, ser um estilo de vida. E por falar em estilo de vida, eu gostaria de, então, que todos os VIPcasters soubessem qual é o estilo de vida, quem é o Alexandre Damiani, ou seja, qual é o seu estilo. Já sei que você é um estilo do network, mas além disso, como é que é? Conta um pouquinho de você. Olha, a história é longa, né? Mas vou começar com os 15 anos de idade, né? Eu abri minha primeira empresa aos 15 anos de idade. Eu nunca tive carteira assinada. Né? Um dos únicos lugares que eu tive carteira assinada é porque a empresa exigia que você tivesse um mínimo ali assinado para não dar algum problema jurídico lá na frente. Então, eu sempre fui consultor ou tive o meu próprio business. E em 1986, eu e meu irmão, Luciano, a gente vendeu a Brasília da minha mãe. Né? Tem gente que está assistindo a gente que acha que Brasília é a capital do Brasil, mas existia um carro que tinha esse nome, né? É que hoje tem a cópia da Brasília, que é a variante, todo mundo conhece. Entendeu? Não sei se eu sei, acho que variante também não sei se a galera conhece, não, hein? Também só se for do Covid. Não sei. A variante do Covid. Brasília é capital. E a variante do Covid. Mas a gente vendeu um carro, na época, compramos 200 fitas VHS e abrimos uma primeira locadora. Chamava Alex Video, inclusive. Né? Meu nome é Alexandre, meu irmão, para agradar quem ia trabalhar, depois que eu descobri, né? Ele botou o nome para me agradar. Meu irmão trabalhava numa multinacional, então ele não ia operar a locadora. E a gente ficou 28 anos no mercado. Tivemos 3 locadoras, 100 funcionários. Então, assim, o meu estilo de vida é empreender. Tive sorveteria, tive mecânica, trabalhei com seguro, trabalhei como corretor de imóvel, tive consultoria, formei coaches, ou seja, já fiz de tudo um pouco, mas me apaixonei pela área da educação e a área do networking. Então, meu estilo de vida hoje é ensinar o maior número de pessoas que eu puder ensinar, com um pouco que eu sei, e aprender o máximo que eu puder aprender com as pessoas que estão do meu lado. Porque é ignorância nossa achar que alguém ou qualquer pessoa não seja capaz de te ensinar. Qualquer pessoa é capaz de ensinar. Não importa o cargo dela, não importa a classe social dela. Tem pessoas que eu olho e falo, cara, eu queria ser igual a essa pessoa em determinada característica e não consigo ser. Porque ela tem uma característica que eu preciso aprender. Então, é meu estilo de vida, aprender e conectar pessoas todos os dias. Isso nós fazemos diariamente. Quando você acorda, você já se conecta com a pessoa que está ali. Quando você desce no elevador, você se conecta com o seu vizinho. Você sai, você para no farol, se olhar para a esquerda ou para a direita, você já se conecta com as pessoas e as pessoas não entendem isso. E não é charme, não é luz, não é nada. É realmente uma entrega. O que você defende realmente no seu networking? Porque você trabalha com empreendedorismo há muito tempo. E você falou várias áreas, são áreas distintas, com segmentos distintos, personalidades distintas, características distintas. E ao mesmo tempo tem que haver uma essência para atrair tanta diversidade. E aí, conta para nós. Legal. A essência, isso é falado pelos próprios membros da nossa família Recomendo. Né? A gente tem um grupo de networking que está nos Estados Unidos, Portugal e Brasil, que chama Recomendo. E a nossa essência qual é? Primeiro, conhecer o ser humano. Né? Então, a pessoa dona de uma gráfica, ao invés de eu conhecer os produtos da gráfica, eu conheço quem é o dono da gráfica ou gestor da gráfica, ou seja, com quem eu vou me relacionar. Porque o produto dele é igual a quase todos os produtos. Não tem tanto diferencial hoje no mercado. Né? Erra quem fala meu produto é único, o meu programa é o melhor, a minha mentoria é a melhor, o meu grupo é o melhor. Isso não existe mais. Isso perdeu totalmente esse sentido. Existem muitas pessoas boas no mercado.
Então, o que a gente ensina muito no nosso networking? Primeiro, conheça o ser humano, para depois conhecer o ter humano. E a gente começa pelo lado errado, né? A gente pergunta o que você tem, o que você faz, né? Qual é o seu sobrenome, né? O sobrenome normalmente é o sobrenome Alexandre, ninguém fala Alexandre Damiani, todo mundo vai falar Alexandre do Recomendo. Eu só vou corrigir então é o sobrenome. Falei, tá? Falou. Falei. Mas as pessoas que não são íntimas nossas, né? Hoje, se você for para a Flórida, que é onde a gente começou o Recomendo, a gente teve vários cases de sucesso. Um deles a gente levou 75 empreendedores brasileiros para ser recebido pelo prefeito de Orlando, porque os brasileiros, ele tem o brasileiro em si. Por que nasceu o Recomendo? Isso é legal de contar, que aí você vai entender um pouquinho da essência. Eu chegava em todo lugar nos Estados Unidos, eu não sei falar inglês, ou falava muito pouco quando eu cheguei lá, morei 5 anos, melhorou um pouquinho. Mas eu cheguei lá sem falar nada de inglês. E aí eu conversava com os brasileiros e sempre que eu ia embora da conversa, o brasileiro falava o seguinte: olha, só toma um cuidado. Eu falei, qual? Não faz negócio com brasileiro. Mas eu vou fazer negócio com quem, então, se eu não sei falar outra língua? E fui conhecendo em brasileiros extraordinários. Mas a política que se instalou lá, a cultura que se instalou lá, é a mesma cultura nossa. Ou seja, o brasileiro sai daqui, vai para outro lugar e continua com a síndrome de vira-lata. Continua com a síndrome, com a síndrome de vira-lata na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, o brasileiro, ele tem orgulho de falar que o político daqui é corrupto, que o brasileiro é vagabundo, que o brasileiro isso, que o brasileiro daquilo. Só que, galera, eu posso dizer para vocês, os 3 países que eu morei, não tem nenhuma comunidade que é melhor do que a nossa. Nenhuma. É o mais criativo, mais trabalhador, é o mais, sabe, se entrega, é o cara mais emotivo. É incrível. E o Recomendo nasceu por isso. Eu falei, vou criar um grupo, então, de empreendedores brasileiros, vou selecionar as pessoas, né? Vou conversar quem é esse cara, quem é aquele e tal. E aí o Recomendo foi crescendo. Então, a essência é conhecer as pessoas. O negócio, ele vem por meio da consequência do quanto a gente se respeita, o quanto a gente se confia e o quanto a gente se conhece. Aí sim vai para o segundo passo, que é conhecer o produto e o serviço de cada um. Mas primeiro conhecer a pessoa. E interessante quando você fala sobre isso, Alexandre, porque eu quero até trazer uma das passagens bem marcantes da minha vida, que é exatamente isso que você trouxe logo no início aí da tua fala e que eu me conectei muito. As pessoas, quando você vai se apresentar para elas, elas falam o que elas têm em relação ao negócio, principalmente quando a gente está no meio de negócio, e elas esquecem de falar quem elas são. Então, é por isso que eu sempre tenho essa provocação aqui, e falo assim, mas quem é o Alexandre, né? Quem é o Sidney? Quem é a Priscila? Porque eu sou a pessoa da empresa XPTO, mas assim, antes disso, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou irmã, eu sou filha, E aí essa particularidade que é tão simples... É o que conecta. Exatamente, é o que conecta. Porque quando eu digo que eu sou filha de uma nordestina e de um homem do interior de São Paulo, lá de Rancharia, ou seja, bem pro interior mesmo, e aí eu falo assim, nossa, ou seja, com quantas pessoas eu vou me conectar que também são filhos ou filhas de nordestinos? A minha mãe estudou até a 4ª série, quantas outras? E aí você vai fazendo esse funil, e é interessante porque assim, isso não é uma estratégia, isso é você. Isso é você. Perfeito. Então, quando você traz essa sua essência, você já vai moldando para as pessoas quem você é. Então, quem é o Sidney? O Sidney é marido, tem filho, já é vovô. Ele não conta isso porque ele é muito jovem, mas já é vovô. Então, olha que bacana. E você vai conectando, porque aí o outro olha e fala, eu também sou vovô. E o outro, eu tenho sonho de ser, né? Eu tenho sonho de ser. E essa é a conexão brilhante. É um vovô jovem, bonito, igual o Sidney. Com topetão. Topetão. Ainda não. Depois você vai entender esse topetão. Eu vou ter. A gente pode ter o que a gente quiser. Então, você não sabe o topete. Mas por enquanto eu sou. Eu vou ter. Eu vou ter. Aí eu tenho que falar. Eu recomendo. Você viu? Eu recomendo. Mas você falou algo muito legal. Quando a gente apresenta para o outro a nossa essência, quem a gente se conecta com as pessoas que têm a ver com a gente. O grande problema no networking é fingir quem eu não sou para me conectar com pessoas que não fazem sentido para mim. É uma loucura isso. Então eu visto uma máscara
Né? Agora eu vou vender para uma multinacional. Então eu visto uma máscara de um representante que vai atender uma multinacional e eu sou um outro cara. Falo que jogo tênis, golfe, enfim, não faço nada disso, né? Faço que leio a revista Style, não sei o quê, que eu sou VIPcast, né? Ou seja, a gente cria, né, personagens. A gente até falou isso recentemente numa conversa nossa. Foi. Então, se a gente erra na nossa essência, né? Você acabou também conversando, né? Que algumas pessoas atraem, antes da gente começar o nosso papo, algumas pessoas atraem sempre pessoa corrupta, ou sempre ganancioso, ou sempre quem passa a perna, ou sempre aquilo. Você está errando. Você está fingindo ser o que você não é e vai atrair estas pessoas. Então você tem que mostrar a sua essência verdadeira e sempre lembrar, você não é a última bolacha do pacote, nem todo mundo vai gostar de você e nem todo mundo vai querer estar do seu lado. E está tudo certo. Como a gente também não quer estar do lado de todo mundo. Tem algumas pessoas que a gente gruda, tem outras que a gente não tem sinergia. Se distancia, né? Empreendedorismo é isso, você tem que entender o seu ciclo que você convive. Obviamente, desse ciclo você tem regras, você tem que seguir realmente algumas normas, e o empreendedor, ele não quer seguir normas. Eu ouvi uma frase recentemente de um empresário: se eu quisesse seguir as normas de uma instituição, de um grupo, de uma associação, eu voltaria a ser funcionário. Eu falei, se você não segue uma regra de uma associação, de uma instituição, será que seus funcionários, ou você vai seguir a regra do seu crescimento? E o que você recomenda, não recomendo? As regras são importantes. A gente tem, hoje inclusive a gente deu uma sessão de uma mentoria que a gente faz, e perguntaram para mim, Ale, por que o empreendedor não dá certo? Se você pudesse escolher uma coisa só. Eu falo que o empreendedor deveria ter um chefe carrasco. Pior chefe do mundo. É aquele cara para fazer ele acordar às 7 horas da manhã, ficar trabalhando até meia-noite, entregar relatório, cumprir meta, cumprir prazo e tal. E o empreendedor é exatamente isso que você falou. Ele não bate meta porque ele não sabe bater a meta. Ele não bate meta porque ele acha que ele pode fazer do jeito que ele quer fazer. É isso aí. Eu posso acordar mais tarde, eu posso dormir mais cedo, eu posso não trabalhar de sexta, eu posso... E aí o que você falou, não só da regra do mundo de um grupo, mas é estabelecer a regra do business dele, mesmo que ele seja a empresa de uma pessoa só. Porque eu vejo muita gente falando assim, quando eu for maior, aí eu cuido das minhas finanças direito, ou faço marketing direito, ou invisto em tal coisa. Eu falo, olha, infelizmente não funciona dessa forma. Né? Você tem que atuar como grande desde pequenininho. Cedo. Porque senão você não vai chegar a ser grande. Não tem jeito. E o que você falou é fantástico. Todo grupo de network que você entra, você tem que seguir a regra do grupo. Você vai entrar no Rotary, siga a regra. Você vai entrar na maçonaria, siga a regra. Sua igreja, siga a regra. Né? A escola dos seus filhos tem regra. Né? Que hora que você vai falar com um diretor, que hora que você vai falar com um professor. A vida é feita de regras, a gente gostando ou não, ela é feita de regras. E o que você falou é verdade, a gente está muito rebelde. A gente está vivendo num mundo muito de mimimi. Eu sei que não é esse o tema, mas a gente está vivendo num mundo de muito mimimi. A gente não pode falar nada. A gente é qualquer tema aqui, viu? Fica tranquilo. A gente vai piorar, só quero te deixar bem claro, Alessandro, vai piorar, porque tem pai aí que eu conheço que deixa tudo. Aí o professor está orientando... O pai que bate no professor. O professor está orientando o mal educado do filho dele, e ao mesmo tempo o pai vai lá e briga com o professor, sabe? E aí depois o filho cresce, começa a bater no pai, e ele se lembra do professor falando, olha, sabia que o culpado é você? Mas as pessoas não sabem assumir a responsabilidade. E o empresário, quando tem o fracasso, ele não sabe assumir isso daí também. Ele vai falar que é do governo, ele vai falar que é da empresa, da pandemia. Só quebrou na pandemia aquele que não soube mudar a própria estratégia. Tem gente que está esperando a pandemia acabar até hoje, né? Não acabou? A Espanha tinha anunciado. Não, é duro. Esses empresários acreditarem nas notícias que vêm. Eles não sabem pegar um outro portal. E o que vem no meu WhatsApp. E assim, o empreendedor, se ele não mudar rápido, independente de pandemia, o mundo está mudando muito rápido. E você errar no primeiro 30 dias, né? Vou esperar essa gripinha passar, porque muita gente fez isso. E não vou dizer que ele errou. Mas esperar mais do que isso para esperar a crise passar, não dá.
Né? O pessoal fala muito mal de alguns governantes, não vou citar nome de governante, não foi só o nosso governante que tratou a pandemia como uma gripezinha, teve vários governantes no mundo que trataram como uma gripe, mas que alguns acordaram rápido e outros continuaram teimando que ainda é só uma gripe e vai passar. Todo mundo vai pegar. E o que você falou o desafio está aí para todo mundo. O pessoal fala para mim assim, já perguntaram muito para mim, Alexandre, você empreende desde os 15 anos, você já pensou em desistir? aí eu respondo para ele, deixa eu te fazer uma pergunta temporal para eu poder acertar a resposta. Eu pensei em desistir hoje, na última semana, no último mês ou no último ano, porque vai mudar só a quantidade de vezes que eu já pensei em desistir. Então, eu vejo o empreendedor, eu preciso acordar animado e motivado. Você não vai acordar animado e motivado. Eu não acordo animado e motivado todo dia. Tem dia, na verdade, que eu não quero nem sair da cama. Mas eu tenho metas para cumprir, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho projeto, eu tenho uma série de coisas. Então, né? Eu vou fazer uma pergunta, você me permite, eu já sabia que você estava já aquecida. Na hora que você respira assim, eu sei que você vai fazer uma pergunta. É nosso código. É o nosso código. Ninguém me explicou isso tudo aqui. Você viu? Não, é que nós dois. A gente não tem manual, mas que um já sabe o que o outro vai fazer. Total. Você mudou muito de segmento. Essa pergunta eu acho que é muito importante para as pessoas. Como que foi tomar a decisão de largar um segmento e ir para outro segmento, largar o outro segmento e ir para outro segmento? Legal. É uma pergunta muito boa, porque a pessoa ela entra numa zona de conforto, onde ela está ali quentinha, e ela não quer largar, e você mudou de segmentos que são totalmente distintos. Eu não contei todos, totalmente. Não, mas totalmente. para por aí que então o VIPcast para. Não tem tempo, tá bom? Tá bom. Tem o tempo dele, né? No meu tempo. Mas vamos lá, primeira lição que eu tive na minha faculdade de administração, eu tinha um professor de economia extraordinário, Ricardo, ele falava o seguinte, anotem aí, empresa boa é a empresa que é criada para ser vendida. Cara, quando eu vi isso a primeira vez, eu tinha locadora ainda na época, ainda tinha ido o restinho da locadora, eu falei, mas eu não vou vender minha locadora nunca. É por isso que eu quebrei e fiquei com uma dívida gigantesca na época da locadora. Foi uma das empresas que eu quebrei. Mas, por sorte, eu quebrei 2 vezes e vendi quase, acho que 11 empresas durante essa jornada. Então, assim, a primeira coisa que o empreendedor tem que ter na cabeça, né? Que a empresa boa é a empresa para ser vendida. Se ele vai vender ou não, não é isso que a gente vai falar. Mas tem que ter gente no mercado querendo comprar. Sim. Mesmo que você não queira vender. Então, essa é a primeira regra. A segunda é talvez tão importante quanto, ou um pouquinho mais importante. Nunca se apaixone pelo seu produto, seu serviço. Se apaixone pelo seu negócio. Business é negócio, business é dinheiro. Não, Alexandre, mas eu amo transformar a vida das pessoas. Ok, monta uma ONG. Ou faz disso um negócio, tudo bem. Missionário, né? Faz o que quiser. Pode até você dar sorte. Eu falo que eu sou um felizardo porque eu ganho dinheiro com o que eu gosto. Mas os gurus aí da autoajuda estão ensinando as pessoas que você só ganha dinheiro com o que você gosta. Isso é mentira, porque eu cortava grama nos Estados Unidos, eu não amava cortar grama nos Estados Unidos. E eu ganhava $2.500 por mês cortando grama nos Estados Unidos. Mas quando eu subia no carrinho de grama, eu falava para mim mesmo, essa grama de hoje vai ser a grama mais bem cortada do bairro. Então não é fazer dinheiro com o que você ama, é amar o que você está fazendo, independentemente do que você está fazendo. Porque se você... Eu fico doido da vida, eu conversei com a Pri sobre isso, né? Fico doido da vida quando um cara está lá manobrando o meu carro, e não estou aqui desprezando quem manobra carro, não é isso. Eu já cortei grama nos Estados Unidos, limpei piscina nos Estados Unidos, minha esposa foi faxineira nos Estados Unidos. E eu não estou falando de cortei grama 10 dias, não. Estou falando de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, né? Se o cara, a profissão dele é manobrar o carro dos clientes, ele tem que fazer isso com excelência, ele tem que cuidar do carro, ele tem que manobrar certinho, ele tem que entregar com cuidado a chave, ele tem que olhar no olhar do cliente. Então eu vejo as pessoas fazendo muito mal aquilo que elas se prontificam a fazer. Então, assim, você não tem que fazer nada por obrigação. Não gosta do que você está fazendo hoje, se prepara para sair e vai para um outro lugar. Agora, enquanto eu estou fazendo aqui, eu falava para os meus funcionários na locadora, eu falei, olha, eu estou te contratando, mas não existe profissão balconista. Não, como assim, Alexandre? Eu não quero que você fique aqui por muito tempo. 2 dicas que eu vou te dar para você sair daqui.
Uma, estuda sempre. 2, trata o cliente muito bem. Porque é esse cara que vai te contratar. Eu perdi vários funcionários para cliente. Vários funcionários. Mas quando eles sentavam na minha mesa, eles sabiam que eu já tinha deixado claro para ele. Eu vou adorar quando você sentar na minha mesa e falar que você foi contratado por um cliente meu. Eu vou adorar. Porque balconista eu vou arrumar o próximo. Então, assim, a gente tem que, né, no network é uma coisa muito legal, que o brasileiro tem essa cultura, isso é ruim do brasileiro, não é bom não, o americano é melhor. A gente não sabe fechar ciclo. Então, eu tenho um relacionamento com a Pri hoje, pode ser que daqui 2, 3 anos a gente não tenha mais. Mas não é porque ela não gosta mais de mim, nós seguimos caminhos tão diferentes que não faz muito mais sentido essa conexão. Então, tem que fechar ciclo. E nem por isso pode-se perder o carinho, o respeito, a não admiração. Não perde nada, mas fechou um ciclo. Exatamente. Fechou e acho um ciclo. Que isso que você está falando é muito, muito, muito verdadeiro, assim, porque, e eu quero até aproveitar o que você está trazendo enquanto gancho, que eu vejo que hoje a grande maioria das empreendedoras, e eu vou falar agora, né, do que eu cuido, está muito envolvida nesse sentimento, desse amor. E aí a gente vê muita gente falando assim, ó, você tem que colocar uma empresa para virar como se fosse seu filho. Nunca. Olha a relação. Nunca. Filho é uma coisa que é para a vida inteira. Filho é uma coisa que você não vai poder depois falar assim, eu vou precisar fechar. Você não vai poder fechar seu filho. Não. Você vai fechar seu filho. E também não vai entregar pra tia cuidar, porque ela não cuida bem, igual você, né? Isso. E então, aí assim, você tá ali. Não tem, e você vai ficar refém, né? Então, assim, é. eu sempre questionei muito esses pensamentos, porque, de fato, assim, eu acredito que sim, a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente está fazendo. Ou seja, é mais que a paixão. Para mim, é uma obsessão de dar certo. Porque isso que você está fazendo. Se entregar para aquilo. E eu vejo um outro ponto importante que você trouxe, que é uma das abordagens que eu trato muito nos meus treinamentos, inclusive de produtividade, que assim, a gente tem que parar de acreditar que empreender, o que te move, o teu combustível é motivação. Motivação não gera resultado. Motivação não gera resultado. Quem gera resultado é comportamento. Então, quando a gente começa a mudar essa mentalidade também, fala assim, nossa, mas espera aí, eu preciso estar motivada. A motivação, ela é um elemento importante. E normalmente ela vem depois. Depois. O que vem antes é o comportamento. Então não adianta você falar assim, quantas pessoas eu acredito falam assim, ai, Pri, eu queria tanto ter essa sua energia para malhar, para acordar todo dia, para malhar. Eu falei, por que não tem? Ai, mas meu Deus, eu não tenho motivação. Eu falei, mas quem disse que é motivação? Você precisa desejar. Você precisa fazer disso uma coisa que assim, ó, todos os dias, o porquê. Você precisa encontrar o porquê que você quer malhar. Um hábito, uma rotina. No meu caso, tenho. Se você perguntar por que você malha, eu vou te abrir uma lista dos motivos do porquê eu malho. E talvez o último seja estético. Mas não importa pra você, importa pra mim. São os valores que você coloca em cada uma das ações. E aí é o comportamento, ou seja, crie mini hábitos para transformar um grande comportamento. E eu vejo o quanto isso que você está trazendo, Alexandre, é muito importante, porque quando a gente fala de networking, quando a gente fala de conexão, quando a gente fala de cooperar, de compartilhar, de ter, né, ações que precisam ser conjugadas, a gente ainda não tem um preparo maduro. As pessoas entram apaixonadas, percebem que a paixão não é o agente resultado. Por quê? Porque paixão, ela está muito aliada à motivação. Aí ela murcha. Desanima. Ela não tem um chefe carrasco que vai dizer para ela, acorde, bora lá, vamos bater meta. Mais uma. Aí ela vai começar a criar as muletas. Que eu falo que são essas muletas que nos engessam, né? Então, são essas muletas que fazem com que você não bata as suas metas, com que você não mude seu estilo, com que você tenha os seus copos cheios, com que você passe a desacreditar nas pessoas. Isso é um problema sério. Onde você vai ficando muito dona da razão. Eu sou, eu faço, eu acredito, eu posso, eu não preciso disso, eu não quero seguir regras. E ela vai se cristalizando nessas crenças que ela acredita que é aquilo que fortalece, quando na verdade é aquilo que vai limitando toda a vida dela. E aí a gente vai fazendo e aí os coaches fazem um trabalho maravilhoso nisso, eu também sou coach, mas os coaches de crenças, que aí vai destruir as crenças. Não é do passado. A crença que você está construindo é de agora. É a crença que você colocou a partir do momento que você resolveu empreender, que você disse para você, agora eu posso, agora eu não sei. Já é uma crença limitante. Porque na verdade você pode como? De que jeito?
Com que estrutura? Com que desenho? Onde você quer chegar? Então, Alexandre, o que você está trazendo realmente é muito bacana, assim, e me faz, nossa, pensar, assim, uma série de outras coisas que, de fato, assim, transbordam, né, para as pessoas. E falando, então, disso tudo que a gente está, de pessoas, de conexão, de mentalidade, de vida, como é a cultura desses outros povos, né? Por exemplo, você, nos Estados Unidos, ok, eram grupos de brasileiros, mas eu imagino que as suas relações ali, mesmo trabalhando e tudo, também tem assim... Como é que o americano, por exemplo, faz negócio? Como é que o europeu faz negócio? Você conseguiu identificar algumas culturas que, até para nos inspirar, por exemplo, olha, poderia ser que nem o americano, fazendo isso, isso e isso. É muito legal porque, assim, o americano tem algumas características que são muito interessantes e que talvez não caiba na nossa cultura, né? Por exemplo, né? O americano, ele não aceita que você peça desconto. Uhum. Porque lá não existe a cultura de eu vou fazer a proposta do dobro daquilo que eu quero vender. Uhum. Porque é uma cultura brasileira. Você não faz uma proposta exata do que você quer vender, porque você sabe que do outro lado alguém vai pechinchar. Então, nos Estados Unidos, pechinchar é uma ofensa, porque você está depreciando o meu trabalho. Essa é uma característica que eles têm, né? Uma outra característica que o americano tem, essa não muito positiva, o americano não pensa. A gente acha que o americano ele criou a maior teoria da história da administração, mas na prática eles não praticam o que eles criaram em Harvard, no MIT e tal. É uma caixinha, um absurdo. Eu tinha uma secretária americana que ela estava escrevendo um e-mail para mim, deu o horário dela, desligou a máquina e foi embora. Eu falei, o e-mail? Ela falou, termina amanhã. E aí eu perguntei por quê, porque deu meu horário. O europeu é assim também. O europeu ainda tem... Eu não posso falar muito do europeu, posso falar do português, porque eu não tive muita característica é assim. com... Eu já tive um caso desse. Tudo, né? Com tudo, né? Eu estava fazendo uma manutenção em TI e a gente estava numa linha de código juntos, eu e um espanhol. Aí, para executar em 2 servidores diferentes, digitei a minha linha, esperei. A linha não veio. E nada, eu devia a resposta, Eu olhei o relógio, falei, deixa eu ligar lá. E nada de atender o telefone. Foi no banheiro, esperei 30 minutos. Liguei pro celular do cara, não, já tô em casa. Ele foi embora. No meio do processo. Isso é cultura. É errado, posso falar? Ou se planejava, tem um planejamento para executar antes, ou... Sim. Espera. Aqui a gente acho não que vai nem... 880. Eu acho que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E-mail, processo, porque tipo, era só apertar um botão. É o equilíbrio. O que 1 minuto, 2 minutos ia fazer Eu diferente? falo que assim, eu falo que o brasileiro que tivesse as qualidades de processo do americano, da lealdade do americano. O americano fica trocando de fornecedor por causa de $1. O americano, ele... normal dele falar, esse aqui é meu engenheiro, está aqui comigo há 30 anos, 40 anos, então a lealdade também é um pouquinho diferente, né? Mas assim, o americano é make money, é fazer dinheiro. Não guarda dinheiro, que também é uma lenda, que o americano guarda dinheiro, a grande minoria guarda dinheiro. Agora, o português é o que mais me decepcionou, porque empresarialmente eles pararam no tempo. Né? É comum em Portugal panfletar. Panfleto nas caixinhas e tal. É assim. E uma característica Eles vendem celularzinho. O WhatsApp está chegando agora. E a característica do português é o seguinte: quanto eu preciso para viver? 2.000. Ele ganha 2.000, acabou. Não quer mais cliente, não quer mais se desenvolver, não quer mais nada. Você fala para ele, você não quer mais cliente? Não, para quê? Mais cliente, mais trabalho. Então, eu vivi os extremos. Um que só pensa em dinheiro e um que não pensa em dinheiro. E eu acredito que o brasileiro, ele está no meio desses dois caras. Hoje a gente vive já uma cultura de gente que não quer trabalhar tanto, mas ele quer trabalhar. E ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Não, o brasileiro... Ele quer trabalhar tanto, mas quer dinheiro. Eu falo assim... Que conta é essa? E assim, o brasileiro, ele vive no pior cenário que existe. Inflação alta, preço alto. Estados Unidos e Portugal, Estados Unidos, nesses últimos 2 anos, teve uma inflação absurda. Não sei se vocês sabem, mas a gasolina aumentou quase 100% em 2 anos. Nossa. O aluguel lá está subindo muito, enfim. Então, assim, fazer negócios, Pri, Sidney, é igual. Tá. É igual.
eu acho que se faz negócio igual em qualquer lugar do mundo. É se adequar a algumas peculiaridades do lugar, né? Igual lá o japonês que você tem que abaixar, enfim, tem que tirar o sapato toca na pra mão entrar. do árabe, isso, aquelas coisas, tá. Então, e o americano tem isso que você falou, marca uma reunião de 30 minutos, acabou os 30 minutos, ele levanta e vai embora. Não, mas a gente não terminou ainda, mas você falou 30 minutos, não terminou, eu só tinha 30 minutos para você, vamos marcar a próxima. Então você tem que aprender a característica do lugar. Agora, o fazer negócio é igual. É igual. Alexandre, estamos caminhando para o final. Aliás, que cultura. Infelizmente, você tem que vir aqui no segundo podcast. Com 2, 3 horas, porque network é um tema que os VIPcasters do Brasil e do mundo gostam de ouvir. Mas eu queria saber um pouco da sua estratégia e quais são os valores que o Recomendo vai fazer para esses novos networkers aqui do Brasil, já que está nos Estados Unidos e também em Portugal. Fala um pouquinho. Eu voltei para o Brasil tem 5 meses, né? Depois de 7 anos morando fora. Um lado positivo da pandemia é que todas as reuniões do Recomendo eram presenciais e viraram online. E quando virou online, eu consegui abrir grupo no Brasil sem estar no Brasil. Esse foi o lado positivo, apesar de que eu quase quebrei 80% do meu faturamento, caiu em 4 meses. Né? Aqui no Brasil a gente quer abrir muitos grupos, porque a gente acredita que a gente pode mudar um bairro, né? Depois que você muda o bairro, você muda uma zona, depois você muda uma cidade, depois você muda um estado. Eu acredito muito nisso. Eu falo que quando você joga a pedrinha na água, né, ela faz aquelas ondinhas. Então o Recomendo, ele tem essa missão dessa ondinha. Então a gente vem para Jundiaí, abre um grupo aqui e vai transformando pessoas, né? A gente tem três princípios básicos no Recomendo. O primeiro é a ética. A gente não permite que entre no Recomendo quem quer entrar no Recomendo. Só entra no Recomendo se você foi recomendado por alguém, se você foi referenciado por alguém. Sim. Essa é a primeira regra. A segunda é a lealdade. Então, nos nossos grupos que a gente monta, só tem uma empresa de cada segmento. Então, não tem competidor. Então, a lealdade para nós é muito importante. Né? Para nós é inadmissível a gente contratar alguém do mesmo segmento do meu grupo, se eu tenho alguém ali que está toda semana comigo e está me ajudando, está me recomendando. E o terceiro, que é o mais difícil, que é o comprometimento. Por quê? Porque no networking eu vou para receber. Ninguém me ensinou que eu tenho que ir para dar. Então eu vou, sento na reunião, ou um grupo, sento e eu falo assim, o que eu ganho com isso? É muito engraçado que tem membro que senta comigo e fala assim, Ale, estou há 6 meses no Recomendo, cara, não recebi nada. E aí eu inverto a pergunta, quanto você deu? Não dei nada também. Então, é a matemática. É a troca, né? Quem mais ganha é quem mais entrega. Então, se a gente pudesse fechar com uma grande dica do networking, entregue o máximo que você puder entregar para aquela pessoa que você está sentado ali na frente. Não é o como ela pode te ajudar, é o como você pode ajudar ela. Porque a partir do momento que ela percebe que você quer ajudar, isso é do ser humano. Mesmo que ele for uma pessoa ruim, isso é do ser humano. Se eu recebo ajuda, eu quero devolver essa ajuda de alguma forma, né? Se você paga meu almoço hoje, está na nossa essência. A próxima vez que a gente for almoçar, eu vou pagar o almoço. Está na nossa essência. Aí o brasileiro fala assim, começa por você. Pode começar, mas tem isso daí da essência. Então, assim, a gente tem que entender networking como isso. Eu venho e entrego, e quanto mais eu entrego, mais eu recebo. É energia, né? Tem gente ainda que não acredita que o mundo é uma grande energia. Mas é energia, né? Quando eu cheguei neste lugar, eu trago junto para este lugar a minha energia, que pode ser positiva ou negativa. Sabe quando você entra num lugar e fala, nossa, o ambiente hoje não está muito legal? A energia é bacana. Então, seja um mensageiro de boas notícias e ajude as pessoas. Show de bola. Rapidinho, Pri, os nossos apoiadores. Vamos começar então com a Ju Café. Sim, a Ju Café, que é a mulher do café, gente. Não, porque né, em terra de Barão reina uma mulher aí fazendo, aromatizando, criando um paladar extremamente específico para a mulher. Então, o Ju Cafés, que tanto nos apoia aqui no nosso VIPcast. Estúdio Novo Dia, onde você faz o seu VIPcast,
monta a sua live, tem os seus vídeos do YouTube. Você que é influenciador digital, é um bom lugar para você vir aqui gravar os seus vídeos. Se você é um jornalista, também vem aqui fazer entrevistas como essas. O Novo Dia está preparado, um estúdio totalmente qualificado, com toda a estrutura para você. E também a Rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de educação, formação da mentalidade da mulher empreendedora. Então, para você se conectar, para você fazer networking, para você também trabalhar a educação, conhecimento, que é o valor aí que é tão importante na vida de todas nós. Então, bora para a Rede Mulheres que Decidem. E a Toye Coaching Training, uma empresa que tem um método Agir para Vencer. Tem atitude, gestão, inteligência emocional e racional. Gere relacionamento, puro networking para você alcançar os seus resultados. Um programa de 50 semanas. Basta você dividir. Vejam, são 5 letras. E você divide em 50 semanas. São 10 semanas para qualquer uma das características. E assim, Alê, que honra tê-lo aqui, que aprendizado, foi curtinho, mas foi espetacular, muito obrigado mesmo. Obrigado. Foi curtinho, porque o tempo do nosso convidado é escasso. É americano. Amor, é porque é americano. Ele que deu você 40 gosta, entendeu? minutos. É isso, então a gente Passou tá aqui... disso, ele briga. Ele ia levantar, mas eu segurei. Pelo pé, né? Então a gente quer aproveitar aqui. Alexandre, muito obrigada. Que honra ter você aqui. Muito sucesso. Que o Brasil realmente possa ter pessoas que inspiram e que trazem toda essa qualidade, que a gente possa aprender de fato, né? A fazer networking, a fazer negócio, a fazer conexão, dar mais do que receber. Então fica aqui para você, VIPcaster. Aproveita. Olha, compartilha esse nosso podcast aqui, também aqui no nosso canal do YouTube. E bora pro nosso próximo episódio. Bora lá. Até mais, tchau, tchau. Show. Fechou!